nesta semana a presença, nesta quinta-feira, do Dr. Oswaldo Quirino de Souza, que ou será a partir do dia 1º de janeiro, o novo secretário de saúde do município de Brusque. A transição já está sendo realizada. Foi anteontem, se não me falha a memória, terça-feira, que houve já uma reunião entre o Dr. Oswaldo, o Humberto Fornari, o atual secretário, o prefeito eleito Arivec, enfim, todas aquelas pessoas envolvidas com a Secretaria de Educação, já para saúde, educação, mas para ter saúde precisa de educação também, né? Uma disciplina que é preciso estar inserida também no nosso comportamento. Mas enfim, essa transição já está acontecendo e eu fiz o convite ao Dr. Oswaldo. Ele disse: Dirley, vamos deixar primeiro acontecer esse encontro, para que eu possa ter alguma ideia da situação e, na medida do possível, a gente confirma contigo. Ele depois confirmou, então, que ele viria hoje aqui. Oswaldo, bom dia, seja bem-vindo. Eu já te passei pessoalmente a minha alegria em saber da tua indicação e de você ter aceito. Eu sei que é um desafio, né? Mas eu lembro que, eu vou ilustrar aqui em relação ao pastor Gilmar. Eu conversava com uma moça, uma mulher, que é frequentadora da igreja do pastor Gilmar. E aí essa pessoa, que é muito minha amiga, disse assim: poxa, mas o pastor Gilmar ser candidato a vice vai estragar ele, não sei o que e tal. Eu disse: você confia no pastor Gilmar? Confio. Pronto. Sim. Pronto. O problema do cidadão brasileiro, o descontentamento com a política é tão grande, o descrédito é tão grande, e com razão, não tiro a razão, que às vezes quer afastar alguém do bem, que pode ir lá para ajudar a resolver, porque acha que essa pessoa não vai conseguir. Então, quando falaram do teu nome, eu disse: eu sei que sempre foi uma vontade do Oswaldo, e o Oswaldo sempre foi uma pessoa que aqui na rádio, nas entrevistas, como profissional da medicina, ele sempre dizia: precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E agora você tem a oportunidade, talvez não 100%, né, Oswaldo? Que a gente sabe que essa não é a realidade, mas de se aproximar disso. Eu fiquei muito feliz mesmo com a escolha do governo Ari, da tua pessoa como secretário. Bom dia, Dirley, bom dia, Clodoaldo, bom dia, Valdomiro, e bom dia a toda a cidade de Brusque. É uma honra para mim poder estar aqui novamente. Eu sempre, quando venho para cá, falo: não estou indo dar uma entrevista, estou indo encontrar amigos, né? Eu me sinto absolutamente em casa aqui nesta emissora, por estar entre amigos. Obrigado pelas palavras. E realmente estamos diante de um desafio, aliás, um grande desafio, né? E isso que você pontuou muito bem, a gente precisa ter hoje, né, em todos os setores da sociedade civil organizada, pessoas comprometidas com os seus ideais, comprometidas com o bioma onde ela vive, né, com o seu ecossistema, com a sua cidade. Então, na verdade, assim, ao receber esse chamamento para compor a equipe de governo do Arivec e do pastor Gilmar, eu me senti bastante honrado, porque, como você colocou, eu, ao longo desses anos, venho sempre trabalhando, né, na área da saúde, junto à comunidade, junto ao Hospital Azambuja. E é claro, a gente tem a nossa visão, né, muitas vezes crítica do que está acontecendo, mas não tínhamos condições de buscar as soluções. Então, é claro que esta é uma grande oportunidade para que isso ocorra, né? Há que se pontuar que existe uma grande diferença entre a vontade, o desejo, né, e a possibilidade real de realizar, porque você vai trabalhar também com o serviço público, que tem as suas regras, tem o seu ordenamento jurídico, tem os seus trâmites, as suas etapas. Então, a gente vai precisar tomar conhecimento de toda essa máquina pública e, dentro do possível, dentro daquilo que for possível e legal, colocar em prática tudo aquilo que nós achávamos e de tudo aquilo que nós achamos hoje ser algo bastante útil para a nossa cidade. Nesse primeiro contato com a equipe da saúde, especialmente o secretário atual, doutor Humberto, quais foram as informações que o doutor Oswaldo já obteve e que já pode ser, evidentemente, colocada aí no teu plano de trabalho? Até aproveito a pergunta para agradecer de público o doutor Humberto, que
deu uma recepção espetacular para a gente, né? Nós somos, além de colegas da profissão, somos amigos pessoais, e o Dr. Humberto fez um grande trabalho à frente da Secretaria e nos recebeu muito bem, com toda a cordialidade, com toda a transparência, nos colocou já a par, assim, dos grandes gargalos que existe hoje na Secretaria de Saúde, e nos colocou já num primeiro momento a par da situação grave que a cidade e o país todo vem vivendo com o coronavírus, né, com essa pandemia. Mas também o Dr. Humberto colocou uma coisa muito positiva para nós, mostrou que nós estivemos juntos na na terça, que a segunda-feira desta semana já havia sido melhor que na segunda-feira anterior, né? E muito melhor que na outra segunda-feira de 15 dias atrás. Então ele tinha os números da segunda-feira, que era a véspera do nosso encontro, né? E ele estava, assim, bastante otimista com essa possibilidade de que agora, nas próximas 2 semanas, começasse a haver uma queda do número de casos de contaminação. Pontuamos também que, apesar desta expectativa, também sempre há um receio, porque vem as festas de final de ano, né? Natal, Ano Novo, onde há esse congraçamento das famílias, há esses encontros, e o risco de aglomeração é muito grande. E o Dr. Humberto mostrou, e é nítido, que depois dos feriados que ocorreram em outubro e novembro, nitidamente houve um aumento do número de casos, né? Fazendo-se a comparação com os meses anteriores. E a situação agora esteve tão grave que ela esteve até maior do que em julho, quando foi o pico máximo da pandemia aqui na cidade de Brusque. Então, os números estão mostrando claramente para a gente isso. Isso tem que ser a principal preocupação, né, do governo e da equipe que vai entrar agora, é o combate a essa grave pandemia. A gente sabe também, doutor Oswaldo, que o pessoal da linha de frente é o pessoal da saúde. Enfermeiros, técnicos de enfermagens, médicos. Eu vejo e fiz esse comentário aqui por conta do centro de triagem, onde todas as pessoas envolvidas lá, desde a pessoa mais simples que faz a limpeza, até o médico que faz o atendimento, junto com os enfermeiros. E esse pessoal está muito envolvido e é o primeiro a ser atingido também, né? É verdade. O doutor Humberto esteve aqui e disse do número de afastamentos por conta de Covid e também na área da saúde. Que o senhor tem algum pensamento diferente em relação ao trabalho dos profissionais da saúde, em relação ao protegê-los? Porque eles protegidos vão, obviamente, nós teremos mais profissionais para atender a comunidade. O que o senhor pensa a respeito disso? Bom, antes de mais nada, eu gostaria realmente de enaltecer ao pessoal da saúde, do município de Brusque em especial, né, em particular, do país todo, mas em particular o nosso, que realmente foram abnegados, né? Esse pessoal que trabalha no centro de triagem, valentes, guerreiros, destemidos, né? E o pessoal dos hospitais, dos postos de saúde, enfim, todos os agentes, os atores públicos envolvidos na saúde e privados também dos outros hospitais, estão realmente de parabéns pela grande dedicação, né? Pela abnegação mesmo, e o destemor de estar na frente de tão grave patologia. Então, Dirley, o que se faz, né, e o que se tem e recomenda, então, para o pessoal da saúde, é a proteção máxima, né? Trabalhar realmente com todo o equipamento de segurança, com os aventais descartáveis, com as máscaras faciais, com a máscara, né, bucal, daquela N95, né? Ou às vezes até 2 máscaras, e o face shield, e o distanciamento, né, evidentemente, e pedir, né, para evitar a aglomeração, realmente. Então, não tem muita outra coisa para fazer, não existe medicamento profilático ainda, e torcer para que chegue logo essa vacina e que os profissionais da saúde, evidentemente, tenham prioridade, né, na aquisição dessa vacina, né, na recepção dessa vacina, porque eles, de fato, que dão o primeiro atendimento, e sem eles, né, o sistema vai à breca, né, não rola. Sim. Pois não, Valdomiro? Na verdade, primeiro, bom dia, doutor Oswaldo. Bom dia.
Eu queria, na verdade, ao invés de parabenizá-lo, agradecer o Dr. Oswaldo. Porque quando eu soube que ele seria o secretário de saúde, fiquei muito contente. Não que nós não tenhamos outros profissionais gabaritados para assumir o cargo, para dar sequência, na verdade, ao ótimo trabalho que fez o Dr. Humberto Fornari, mas o Dr. Oswaldo é uma pessoa que dispensa comentários em relação à saúde, né? Agradecer exatamente por isso, porque ele não precisaria pegar essa bronca aí, né? Vamos dizer assim, né? Mas, como ele sempre diz, no sentido de contribuir realmente com a sociedade. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que agradecer ao senhor por ter aceito esse desafio, né? E não só parabenizá-lo. O doutor Oswaldo, dentro disso que o senhor já conheceu, de como está o andamento em relação ao trabalho da pandemia, o senhor tem a intenção de fazer algum ajuste? Ou a ideia é manter o que vem sendo, o que foi implementado, o que está sendo, e até aprimorar? Ou alguma coisa o senhor pretende justamente implementar, ajustar nesse processo todo? Eu acho que as ações aqui foram tomadas, assim, pode-se considerar que Brusque foi uma cidade privilegiada em relação ao número de contágio, porque estamos frente a uma doença muito grave mesmo e altamente contagiosa, né? Então é realmente difícil de você evitar o contato, a não ser pelas campanhas, né, de evitação mesmo da patologia, aqueles cuidados básicos que todo mundo já conhece. Então, é claro, nós precisamos afinar aí o discurso com a equipe de atendimento, precisamos talvez, né, dependendo da disponibilidade, aumentar o pessoal que atende, nos preocuparmos bastante em garantirmos verbas e recursos para as entidades que estão atendendo, principalmente os casos mais graves, então, na manutenção de leitos de UTI, que até este momento, graças a Deus, Brusque não teve problema. Nós temos tido vagas nas UTIs, né? O Hospital Zambuja tinha 10 leitos, abriu mais 6 e agora está abrindo mais 6 ainda. Então, um total de 22 leitos para UTI e uma equipe de pronto-socorro absolutamente treinada, um espaço físico amplo para a recepção desses pacientes até o momento que eles vão para o quarto ou vão para a UTI, né? E a disponibilidade de leitos comuns de internação dentro da casa. Então, lá no meu setor mesmo, na Neuro, que sempre trabalhou com pacientes neurológicos, havia 14 leitos. Esses 14 foram cedidos todos para o coronavírus. Agora a clínica médica vai abrir mais 30 leitos e ainda tem aquela ala chamada ala nova dos convênios de particulares, que também uma parte já está fechada para o coronavírus. Nós pretendemos, então, fazer um estudo para ver a necessidade de bloqueio, né, de cirurgias eletivas nos hospitais, para que possa ofertar o maior número de leitos para os pacientes com coronavírus, né? Mas, sobretudo, garantir essas vagas existentes de UTI, né? Porque, felizmente, os nossos pacientes, nosso morador, não está precisando sair de Brusque para receber atendimento. Os que têm saído são por opção, né? Por algum motivo, quererem buscar o tratamento fora, em UTIs da região ou até na capital. Mas, nesse aspecto, então, nós temos que envidar todos os nossos esforços para poder manter esse sistema, esse status quo vigente atualmente, né? E é claro, né, Valdemir, sempre tentar aprimorar mais ainda com o aumento de pessoal e assim que for disponibilizada a vacina, correr atrás para que a nossa cidade também seja contemplada, né, o maior número possível. Como é que o doutor Oswaldo vê claro que essa questão da vacinação, primeiro tem que ter uma definição do governo federal, do Ministério da Saúde, enfim, para depois passar para os municípios. Porque essa não é uma decisão ou uma autonomia dos municípios, né? Mas depois a aplicação desse trabalho, isso vai ser trabalho dos municípios. O Brasil tem um certo know-how em relação à vacina. Nós temos uma experiência boa em vacinação. O doutor Oswaldo acredita que essa experiência pode ser aplicada também para o coronavírus ou é uma outra situação diferenciada? É uma situação diferenciada agora, porque é realmente uma vacinação em massa num país de dimensões continentais como o Brasil, são mais de 200 milhões de habitantes, né? Assim como outros países também dessas proporções também terão dificuldades. A grande dificuldade de certas vacinas é o armazenamento, porque depende de temperaturas muito baixas e talvez não haja logística adequada para recepcionar essas vacinas, essas de menos 70 graus, né? Mas, de fato, o país tem grande experiência
excelência em vacina, é um exemplo para o mundo, não só em vacina, Dirley, que é uma medida profilática, preventiva, mas também em tratamento mesmo. Por exemplo, o paciente com HIV, o Brasil é exemplo mundial. O Brasil exporta tecnologia, exporta medicamento, exporta conhecimento científico, né, e profissional para muitos países da Europa e principalmente do continente africano, né, onde lá é uma verdadeira epidemia, né, HIV. Mas em termos de profilaxia, nós temos assim, somos os nossos números para o combate à poliomielite é excelente, está praticamente erradicada no país. O sarampo estava erradicado, a varíola, a cachumba, a coqueluche eram doenças absolutamente erradicadas. E também houve uma redução muito grande durante muitos anos da tuberculose, né, com a vacinação precoce. E, inclusive, foi muito interessante essa tua pergunta, porque me remete a uma situação vivida esses dias no hospital em que eu, verdade, fiquei emocionado. Num domingo de manhã, passando visita, vi uma pessoal da enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde com um bebezinho no colo num domingo de manhã. Daí eu falei, olha, o que está fazendo por aqui, né? A profissional estava paramentada, de avental, né? Vim vacinar esse bebê aqui agora para tuberculose e outras vacinas que ela me colocou. Então eu achei aquilo, sério, um negócio maravilhoso, assim. Num domingo de manhã, uma equipe da Secretaria de Saúde, né, da Vigilância, ir ao hospital, vacinar um bebê. E ela falou assim, e pode ser que eu volte ainda hoje, porque, né, terão mais nascimentos aqui e eu venho em seguida que me chamam, né? Então isso mostrou, assim, eu fiquei muito feliz de ver aquilo, de ver primeiro o serviço público funcionando a serviço do cidadão, que é o alvo de toda a atenção da atividade pública, né? E segundo, profissionais comprometidos, e é isso que nós precisamos cada vez mais, que aquele funcionário, né, do serviço público tenha esse comprometimento que eu vi naquela técnica de enfermagem ali. Foi um negócio realmente maravilhoso, sabe? Vamos fazer um intervalo, Clodoaldo? São 8 horas exatamente, vamos para o intervalo e depois, na sequência, a gente retorna aqui conversando com o futuro secretário de Saúde do município de Brusque, o Dr. Oswaldo Quirino de Souza.
A Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. 8h07. 8h07. Estamos voltando aqui com Rádio Revista Cidade, conversando com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Aqui no intervalo, nós estávamos falando sobre as outras patologias, os outros problemas que a nossa saúde apresenta no dia a dia. A doença, ela não espera. Ninguém vai dar uma pausa aqui no notebook ou no seu WhatsApp ou ali no seu smartphone, e agora quem tem câncer, parou o câncer e vai só cuidar do Covid-19, coronavírus. É verdade. Né, doutor Oswaldo? Eu comentava com um amigo agora há pouco aqui disso que vai represar, ou que já está represando aí em relação às outras patologias, e que em algum momento aí desse período, essa situação vai se equilibrar, se normalizar. Eu estou falando em relação ao Covid-19. Vai encerrar, enfim, sim, em algum momento vai. Mas estão ficando para trás outras situações que certamente daqui a pouco as pessoas vão aqui no nosso WhatsApp ou no nosso Facebook, eu estou para fazer um exame disso faz tanto tempo. Olha, eu preciso fazer aquela cirurgia e desde março essa cirurgia não aparece, mas já não aparecia antes. Agora, o que o doutor Oswaldo tem a dizer em relação a isso, que certamente é uma preocupação forte? Certamente, isso é uma verdade inconteste. E é como eu estava atuando, Dirley, aqui, agora trata-se de redução de danos, né? A prioridade e os nossos olhos têm que ser voltados para a Covid-19, para a pandemia, né? No tratamento e na diminuição do contágio e no bloqueio dessa patologia, né? Tens razão, eu acredito que em algum momento ela vai ceder, né? Ou com as pessoas aprendendo a conviver, ou com essa dita imunidade de rebanho, ou após a vacinação. Mas nesse momento ela tem que ser a prioridade, né? É igual uma família, né? Onde, né, tem todos os membros, mas se um membro está doente, aquele membro vai ser prioridade, e às vezes a mãe acaba deixando um pouquinho o cuidado com os outros, se dedicando àquele que está mais doente, precisando mais dela no momento. Então, com a pandemia está sendo assim. A gente tem ciência disso, de que houve até uma diminuição da procura nos hospitais e nos postos de saúde daqueles pacientes portadores de diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, AVC, infarte. Então, esses pacientes portadores de doenças cardiovasculares diminuíram a sua ida. Por quê? Porque já tinham uma certa idade, pertenciam ao grupo de riscos e ficam com medo de ser contaminados. Isso, em algum momento, vai represar. Houve uma diminuição por parte das instituições também da realização de cirurgias eletivas. Então, essas cirurgias também estão sendo represadas, né? Pessoas que têm lá que fazer uma determinada cirurgia, que não é de urgência, mas tem que ser feita. Em algum momento vai aparecer, né? Além daquelas que já existiam, né? Que estavam aguardando na fila. Nós temos em torno aí hoje de 1.500 cirurgias eletivas a serem realizadas pelo SUS, que estão represadas e que em algum momento vai ter que ser dado vazão, e nós estamos aguardando a ciência desses números para poder começarmos a pensar aí na solução. Nós temos inúmeras consultas de especialidades também aguardando, que poderiam ser realizadas em Brusque, mas no momento tem que buscar o tratamento fora de domicílio, que também terão que ser atendidas, terão que ser contempladas. Então, estamos aguardando realmente a ciência, o conhecimento destes números para poder planejar as nossas futuras ações. Alguma pergunta, Clodoaldo Pereira? Não? O Clodoaldo está sem câmera. Sem câmera. Ele cedeu a câmera dele. Ele está sem câmera. Doutor, o senhor já ocupou a função de secretário de saúde, né? Foi na década de 90, né? Foi na década de 90, o doutor Antônio Pucci de Oliveira era o secretário e saiu para poder ser candidato a vereador, e eu fiquei interinamente no lugar dele por alguns meses, né? Mas era um outro momento da cidade, uma cidade hoje, em relação àquela época, triplicou de tamanho. Naquela época acho que tinha 50 mil habitantes, 50 e poucos mil habitantes no início. Foi em 90 da década aí? de 90. 92. Acho que Brusque tinha 50, 60 mil habitantes, né? E hoje tem 150 mil habitantes. Naquele momento a cidade estava começando a
a implantar o sistema de saúde vigente. Hoje ainda não era SUS, era a Secretaria de Saúde ligada ao antigo INAMPS, né? Tanto que ali no centro tinha aquele posto de atendimento médico central, tinha o INSS, que eram órgãos distintos, separados, e hoje está todo sob o manto da Secretaria de Saúde, né? Então, naquele momento, os postos de saúde, eu me lembro que era governo Ciro Rosa, participei da inauguração de um posto de saúde na Limeira ainda, então, na década de 90. A estrutura da cidade estava sendo preparada ainda, né? Hoje já tem um sistema já bastante alargado, difuso pela cidade, com uma grande capilaridade, contemplando praticamente toda a cidade e concentrando as especialidades aqui na policlínica. Quer dizer, então o sistema, evidentemente, não poderia deixar de ser, evoluiu, né? Mas naquele momento, assim, era também bastante desafiador, porque estava havendo o começo do sistema SUS. E aí, em 93, passou a se chamar SUDES, era Sistema Único e Descentralizado de Saúde. E depois, então, finalmente virou o SUS nos moldes que nós conhecemos hoje. Eu pergunto isso justamente por esse ponto, que até foi uma pergunta que eu fiz até para um candidato durante a campanha, o ex-prefeito Ciro Rosa, que na época em que ele foi prefeito, era diferente. Agora nós temos muitos olhares em cima da gestão pública, né? E vamos pegar o exemplo da saúde, nós temos os olhos são triplicados, são inúmeros olhares, o que por um lado é bom, que aumenta o olhar do cidadão, a fiscalização, mas por outro lado emperra também. Pegar o exemplo do Conselho Municipal de Saúde, sim, que é deliberativo e muitas ações têm que ter o aval do Conselho Municipal de Saúde para se poder fazer a gestão da saúde. Na sua visão, esse excesso de olhares, ele acaba sendo bom, ou o senhor entende que isso poderia ser mais flexível para poder fazer? Porque o senhor até citou um exemplo aqui fora do ar, não vou dizer o que é, mas de uma situação que, se o gestor tomar a decisão, daqui a pouco vem o Ministério Público em cima e, enfim, e acaba emperrando tudo, né? Na evolução do sistema foi necessário que criassem regulamentações para que as coisas não corressem à solta também, né? Então foi necessário regulamentações e a sociedade se organizou para poder exercer esse poder fiscalizador e consultivo e deliberativo, né? Que é o caso do Comusa. Então eu penso assim, Valdomiro, que todos esses entes envolvidos têm que conversar entre si, têm que se entender, né? E buscar, parece piegas o que eu vou falar, mas buscar o bem do cidadão, que é o alvo de toda a atenção. O que eu vejo é que, e causa às vezes muito problema, é que todos esses entes querem de alguma forma mandar e prevalecer um sobre o outro, né? Não há uma isonomia de tratamento. E isso tem que ocorrer, eu acho. O respeito. Primeira coisa é o respeito, e segunda coisa, definir qual é a meta. A meta é atender o cidadão, né? Vamos fazer coisas de bem. E eu acredito que, se você tiver pautado na legalidade, né? Respeitar todo o arcabouço jurídico já existente, né? Na transparência, dar transparência às suas ações, mostrar os números. Olha aqui, nós estamos com tantas cirurgias represadas aqui. Nós temos entidades que podem fazer na cidade. Nós precisamos celebrar esses contratos. O contrato vai ser esse. Fulano vai receber isso, Cicrano vai receber aquilo, a entidade X vai receber isso. Nós temos esse montante para ser distribuído. E mostrar os números, eu acredito que todos, né, farão parte de um grande pacto. Eu sei que às vezes no papel ou na teoria é bonito falar isso. Difícil é implementar esse grande pacto. Mas nós estamos dispostos a conversar com todas as entidades, né, que fazem parte desse sistema, dessa rede de atendimento da saúde, para que todos possam trabalhar em conjunto, né? Eu até, esse tempo atrás, estava fazendo uma pequena obra e eu até fiquei, digamos assim, muito impactado com a expressão. Eu falei assim, mas por que você não quebra esta parede aqui, para o engenheiro, né? E constrói aquela ali, põe uma divisória. Ele disse, não, mas aí esse ambiente aqui não vai conversar com aquele outro. Os ambientes precisam conversar. Então, um arquiteto, um engenheiro, colocaram que os ambientes conversam. Então, eu fiquei pensando, se os ambientes conversam, né, o concreto, por que nós, as pessoas que fazemos parte do ambiente, não vamos conversar, né? Então, eu pretendo conversar com todas as entidades e fazer um grande pacto para que todos busquem, né, o bem,
sem um querer prevalecer sobre o outro, né? Evidentemente que eu sei que é difícil isso, né? E que a fiscalização é muito rígida e eu acho que não poderia ser muito diferente, né? Mas, como eu falei, dando transparência aos números, e eu não tenho por que não dar transparência, né? Eu estou indo ali por vontade própria, atendendo a um chamamento, né, da equipe do prefeito Ari, do pastor Gilmar, né? Me chamaram, eu senti neles a grande sensibilidade, nesse grande olhar para a saúde, uma grande vontade política e pessoal de resolver a situação. Então, assim, não tem por que a gente não dar transparência, não dar publicidade a esses números. Mas sempre que me perguntam assim, o que você acha que é ético? Acho que ético é tudo aquilo em que você não se envergonharia de dar transparência, né? De mostrar o que você está fazendo. Então, se vocês chegarem como imprensa e me perguntar, olha, tem aqui este valor aqui, vocês destinaram para quê? Para tal instituição. Mas por quê? Porque foi feito tantas cirurgias, essa cirurgia ia sair da cidade, ia gastar tanto lá, fizemos aqui por este valor. Não tem por que esconder, né? Até porque se você fizer alguma coisa hoje, né, que não está dentro da lei, você vai responder mais tarde, vai ficar se incomodando. E uma das grandes preocupações minhas é não ter nenhum tipo de responsabilidade jurídica por isso, sabe? Fazer coisa dentro da lei. Fazer certo, né? Fazer certo, né? É difícil, pode decepcionar as pessoas porque não vai conseguir, pode, né? Mas tudo isso nós vamos mostrar. Olha, eu queria fazer assim, mas eu tenho a lei para seguir, a lei de responsabilidade fiscal, né? O prefeito não pode ultrapassar aquilo, senão ele vai ser penalizado, inclusive com perda do mandato, perda dos direitos políticos, né? Então ele tem que respeitar a lei. A lei foi feita para isso, né? Como diz aquele ditado, dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, tem que ser cumprida. E nós estamos aí para isso. Mas só voltando um pouquinho, eu aceitei esse desafio, né? Então, por vontade própria. Então, não tem por que eu, né, vir aqui e me comprometer com uma coisa e não cumprir e não dar transparência. Então, nós vamos mostrar, estamos cientes disso, da cobrança das pessoas, e vamos até o nosso limite, né, para poder fazer. E um compromisso meu, assim, conversar e respeitar esses órgãos, né? Eu lembro de um mutirão de cirurgia que aconteceu, até estou procurando aqui, foi em 2018. Um mutirão de cirurgia da catarata. Sim. Que foi feito em 2018 com o Hospital de Barra Velha. Sim, e eu Penha. trouxe aqui o doutor... Foi Penha, né? Penha, desculpa, Penha. E eu trouxe o doutor Humberto aqui, eu disse, por que não fazer aqui? Sim. Por que tem que ir a Penha? Inclusive a prefeitura disponibilizou... Sim. Eu estive lá, inclusive, nesse hospital. Isso, você estive foi, lá. né, Fui lá. o Valdomiro? Conhecer a estrutura. A prefeitura disponibilizou transporte para aqueles que não tivessem condições. Mas eu questionei o doutor Humberto, doutor Humberto, como levar uma cirurgia dessa para Penha e não deixar aqui em Brusque, quando se tem aqui 2 hospitais com estrutura para se fazer isso, porque uma cirurgia de catarata não exige uma estrutura. Exato, tanto o Azambuja como o Hospital Dom Joaquim, que atendem pelo SUS, estou falando isso porque atendem pelo SUS, e não porque na época tinha a história do Conselho Conselho de Saúde aqui de Brusque, que exigia o menor preço. Doutor Oswaldo, como entender que o melhor preço sempre vai ser o melhor atendimento? A história da lei que o senhor falava agora. Quando que nós vamos entender que para o serviço público o menor preço é o melhor atendimento? Porque eu fico imaginando, e aí nós vamos entrar em outra situação ainda, por exemplo, o pessoal da oncologia, que tem que sair 5 horas da manhã daqui, ir para Blumenau, ou para Florianópolis. É muito triste. É muito triste. Isso aí, eu me lembro que você estava junto comigo na campanha de 2008 que nós fizemos, a gente já falava disso. Você tem uma pessoa portadora de um câncer, já tem todo o impacto dessa doença na vida delas, sofrendo, né? Sai daqui 5 da manhã, pega o carro no terminal ali, vai para Blumenau, faz a químio e só vai voltar no final da tarde, né? Porque ela acaba a químio, sei lá, meio-dia, mas ela tem que ficar esperando o carro voltar, né? E os outros que estão lá também. Estão lá também, né? Aí volta sem comida, enjoada, muitas vezes vomitando, muitas vezes amarelo, ictérico, né?
Aí chega ali no terminal, ainda a família tem que pegar a pessoa e levar ela até a sua casa, ou muitas vezes a família não tem condições, tem que pegar um ônibus ainda. Então, é lamentável, é muito triste, sabe? A gente chega a ficar comovido, emocionado com uma situação desse tipo. Mas, por enquanto, não tem outra saída, né? Sim, porque Brusque não foi contemplada com a chamada alta complexidade, né? Que teria a especialidade de oncologia. E nossos pacientes são referenciados para Blumenau. Outra coisa é a ortopedia. Fratura de bacia, o paciente está muito machucado, com uma anemia muito grande, porque uma fratura de bacia provoca uma anemia muito grande, ele tem que ficar no Hospital Zambujo esperando o leito. Aí você coloca o nome dele no CISREG, no sistema, o sistema fica regulando, até que aparece um médico lá, daí ele aceita, mas não tem vaga lá, porque o Hospital Marieta recebe pacientes de toda a região ali também, e aí o nosso cidadão fica aqui esperando às vezes 7, 10, 14 dias, e a família pressionando ali, porque achando que é ali que é o problema está noutra ponta, né? Então, Brusque precisaria ser contemplada com esse sistema de alta complexidade também, né? Cirurgia da coluna, nós damos o primeiro atendimento aqui, fazemos cirurgias da coluna, eu sou, né, especialista em cirurgia da coluna, e chega o nosso paciente da coluna com fratura, nós temos que transferir ele para outro local. Estamos agora com uma moça, uma fratura na T12, tá? Perda de força nas pernas. Ela vai precisar fazer uma cirurgia. Por enquanto ela está acamada, mas em algum momento vai ter que operar. Mas ela tem tantos outros problemas que ela não tem condição de ser transferida agora. Mas quando ela estiver melhorando os outros problemas, ela vai ter que ser transferida para fazer a cirurgia da coluna. Mas não é porque o Oswaldo não quer operar aqui, é porque não dá. O sistema não permite, né? Isso muitas vezes não é compreendido pela população que quer, evidentemente, ter a sua necessidade atendida, né? Então tudo isso a gente tem que buscar, né, Dilei? O Humberto ainda falou comigo na terça-feira: Oswaldo, eu sei que você critica essa parte da cirurgia feita em outros municípios, mas você vai ver que em algum momento você vai ter que fazer contrato para operar os doentes fora. Eu disse: olha, eu não consigo aceitar isso de operar um doente de Brusque na Penha, ou uma nada vez contra também. Penha, nada contra Penha. Não é por isso, né? É porque a nossa cidade tem condições de fazer. Acho que Penha, excelente, fez até o contrato, realizou. Eu sei que deu problema, porque um paciente, uma ocasião, fez uma cirurgia do olho, complicou, e na hora da complicação ele teve que vir aqui fazer particular aqui em Brusque, porque o médico de Penha chega lá e opera aquele mutirão e vai embora. Ele não conhece o senhor A, o senhor B, né? Ou a senhora A, a senhora B. Ele atende um paciente, um número. Ele não tem acompanhamento, ele não tem muito compromisso pessoal, ele tem compromisso com a doença. Ele vai lá e opera uma catarata, opera um pterígio, tá? Opera um estrabismo, ele não opera aquela pessoa. Ele opera uma doença. E daí, quando complicou, infectou o olho, abriu um ponto, tem que sair correndo, a família chega lá: não, mas o doutor não está aqui, até procurar quem que operou. Então tem uma série de problemas que tem que ser equacionados. Mas o doutor Humberto colocou das dificuldades que tem de se firmar contratos, por causa disso que você falou, de coisas legais, né? Então eu não sei exatamente a maneira como isso pode ser acordado, né? Por exemplo, você fazer com os hospitais locais aqui, né, um acordo dentro da tabela SUS, dentro da tabela de aquela CBHPM, eu não sei exatamente. Eu preciso conhecer agora o sistema, né, para ver até onde você pode chegar, né? Mas isso é algo imprescindível hoje, e por isso que eu falei, a gente tem que começar a colocar as coisas às claras e se relacionar com essas entidades para que elas também possam não apenas criticar ou barrar, mas também fazer parte da solução. Certo, né? Exatamente. 8h26, eu vou ao intervalo comercial, depois eu quero voltar, Damota, a falar sobre a alta complexidade, principalmente essa situação da oncologia e da ortopedia, que a gente já ouviu também aqui várias vezes de quem está à frente dos hospitais, e principalmente o Azambuja, de que há, por parte das instituições, condições de fazer um atendimento. Sim. Mas se esbarra justamente nessa questão do trabalho burocrático que existe, que o sistema, infelizmente, acaba provocando e não soluciona o problema do paciente. Ou seja, o cidadão continua apontando para o campo local, quando na verdade a situação é macro, né? Mas depois do intervalo a gente volta para saber o que pensa disso, doutor. Quer dizer, o que ele pensa eu já sei, mas o que ele pode imaginar que é possível fazer para tentar resolver isso, depois do intervalo.
Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. Hoje o Clodoaldo Pereira está de telefonista que tá lá, ele dá atenção. Bom, continuando aqui o Rádio Revista Cidade, conversando com o Dr. Oswaldo Quirino, eu fiz aquela deixa aí no intervalo a respeito dessa questão da alta complexidade. O Dr. Oswaldo mencionou aí ortopedia e oncologia. Nós temos outras também, né? Dr. Oswaldo, essa situação da definição de um hospital como, por exemplo, o Azambuja, que tem uma estrutura já preparada para isso e não é utilizada pelo SUS, demanda muito mais de uma questão relacionada a números, questão técnica, não é, porque o hospital tem essa capacidade de números, e isso tem a ver também com essa situação da força política do município, enfim, o doutor Oswaldo acha que isso também influencia? Certamente. Eu, assim, preciso tomar ciência para não cometer equívocos, né, na minha fala, mas assim, pela nossa vivência, a gente tem muito pouca representação política da cidade fora daqui no estado ou mesmo no nacional, né? Nós não temos deputados assim eleitos por Brusque e região que trabalhem por nós para buscar recursos financeiros, né, para buscar esse tipo de solução junto aos ministérios ou junto à Secretaria Estadual. O que acontece na época de eleição? Vem políticos de todos os lugares, né, como você estava falando agora, né, às vezes paraquedistas, pensar votos aqui na nossa cidade, mas que não tem compromisso aqui conosco, né? Tem compromisso com uma ou outra eleitora, assim, mas maciçamente não tem. E chega nesses momentos, você acaba perdendo representatividade. E quem ganha? Ganha quem tem representatividade. Então, por exemplo, aqui, Blumenau, Itajaí, que tem políticos representando a cidade, conseguiram levar para lá. O SUS separa os hospitais em pequena, média e alta complexidade, né? Nós temos aqui no Azambuja hoje um hospital de média complexidade. Na verdade, ele é um hospital com alta complexidade, ele é um hospital regional de fato, mas não é de direito. Ele executa cirurgias das mais variadas possíveis, mas não tem este reconhecimento, né, do SUS, essa certificação do SUS. Então, o que o SUS faz? Quando você tem um sistema ali no computador, internou um paciente para mim, eu vejo qual é a doença dele, eu coloco o código daquela doença, o computador bloqueia. Não pode ser feito nesse hospital esse procedimento. Deve ser encaminhado para tal lugar, que é as chamadas referências, né? Então aí a gente lamenta muito, comunica a família, mas coloca então o nome daquele paciente na referência. E o sistema, né? Esse é um ente abstrato, mas ele é chamado assim. O sistema vai rastrear, vai regular. Aí o sistema me informa, olha, tem uma vaga para este paciente em tal hospital. Ligar para o médico. Eu já fiz isso e é uma coisa realmente, olha, de muita dificuldade. Vocês não têm ideia como é que é isso, como a gente sofre. Aí eu ligo para lá, geralmente um mal educado que atende, um sujeito mal educado, grosseiro, tá cansado, enfim, né? Ele é a referência, mas acho que ele não queria ser referência, sabe? Porque, só pode ser, porque ele não aceita, ele fala mal com a gente. Esse dia eu liguei para um cara e disse, fala, cara! Fala, cara! Esse, cara, né? Assim, você perde até a vontade de falar, sabe? Tô com um paciente assim, porque você sabe que ele não vai nem ouvir. Ele disse, eu sou cirurgião de quadril, estás me falando de coluna? Não tem nada a ver com coluna. Eu falei, olha, você me desculpa, mas o teu nome foi me dado. Não, quem faz coluna é o fulano de tal, tem que ligar pra ele. Nem me deu o telefone do cara. Aí um colega médico tratando assim. Olha, isso aí, você não tem ideia. Assim, quando chega nessa situação, um paciente com fratura de coluna, a gente já fica entristecido. Não só pela situação do paciente, mas também por ter que passar por todo esse dissabor para conseguir atendimento para aquele paciente. Então, o sistema, ele é perverso, sabe? Eu realmente não sei se há uma solução de curto prazo para isso, enquanto nós não formos credenciados em algumas especialidades com alta complexidade. A oncologia, nós temos um hospital de referência, que é Blumenau. A gente até entende por que foi criado, né? Porque, digamos assim, para não pulverizar o tratamento,
o SUS entendeu que seria melhor fazer investimentos numa determinada região e ali concentrar o seu atendimento. Mas isso é muito bonito no papel e é muito bonito quando você oferece condições para todas as pessoas do acesso ao sistema. Então, muito bem, se o paciente precisa de uma cirurgia oncológica, uma cirurgia para tirar um tumor, né, no útero, na mama, no fígado, e você consegue aquela cirurgia para ele em 20 a 30 dias, você consegue instrumentalizar, você consegue fazer com que ele se desloque até lá, ok, mas o problema é que você tem a referência, mas você não consegue fazer o teu paciente chegar lá. O doente de lá ou de outro lugar tem prioridade, né? Então esse paciente fica represado aqui, enquanto isso a doença vai avançando. Então o ideal era que você tivesse em todas as cidades, pelo menos de um porte como a nossa, o seu serviço local, né? Que você pudesse ofertar. Aí vamos lá, você consegue ofertar aqui, só que você tem um entrave legal, porque daí o SUS não te dá cobertura. Ah, mas o município pode pagar? Pode pagar, mas será que legalmente eu posso pagar? Será que o fiscalizador do ordenamento jurídico vai me autorizar a fazer isso? Não, né? Que interesse ele vai achar que eu posso ter? Ah, posso ter interesse financeiro, beneficiar A ou B. Então são muitos entraves aí que têm que ser postos à mesa e mostrados com transparência para a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que entender, tem que ter uma participação ativa, né? As pessoas têm que se conversar, os atores políticos envolvidos têm também que assumir a sua cota de responsabilidade e, sobretudo, nós temos que mostrar para a sociedade que nós estamos imbuídos, né, desse desejo de buscar uma solução. Acho que as pessoas vão entender, sabe, Edirlei? O que você não consegue entender é o descaso, né, de você passar por todos esses dissabores e simplesmente culpar o sistema. Então, o sistema acho que tem muita responsabilidade sobre isso, né? Mas tem que ser passado esta carga, essa responsabilidade para a sociedade. Por quê? Porque assim, ó, eu tô na linha de frente. Eu tô lá no Hospital Azambuja, no sábado à noite, quando eu recebo o paciente com uma fratura de coluna e que está paraplégico. Daí que eu precisava operar ele aqui e eu não posso operar, eu não consigo operar ele aqui. Então, a família vai ter contato comigo, vai responsabilizar quem? A mim, né? Vai dizer, eu não quis operar. Não, não é que eu não quis. O sistema não me permite fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou burlando o sistema, né? Só que eu também tenho minha responsabilidade médica sobre isso, né? Então, só que naquele momento você não consegue colocar, olha, isso aqui é a responsabilidade de todo um sistema, eu estou aqui na ponta dele, né? Mas tem toda uma estrutura atrás de mim. Então, é isso que a gente vai ter que começar a discutir, e eu acho que não tem por que não mostrar para a sociedade, né, Valdomiro? Você faz parte do Comusa. Essa situação tem que ser levada lá no Comusa, porque o Comusa, como você falou, é um conselho deliberativo, né? Também, então, tem que ter esta ciência e participar da busca de uma solução para esse caso, né? Eu espero, sinceramente, de coração, que a gente possa, né, conversar com todos esses entes envolvidos, esses atores desse processo, para que nós possamos então elaborar, né, soluções de consenso. Vai ser difícil, é um processo longo, penoso, extremamente trabalhoso, mas eu creio que poderemos chegar a um bom termo, né, de poder hoje, dentro dos próximos 4 anos, conseguir resolver em Brusque uma boa parte desses casos que hoje são encaminhados para fora. Temos um outro entrave só, perdão, pois não. É que vamos ter dificuldade, que é a parte da hemodinâmica, que o Azambuja, a partir do ano que vem, vai ter uma hemodinâmica, esse equipamento que vai permitir o tratamento dessas doenças cardiovasculares, que é a colocação dos estentes, aquelas molinhas, né, no coração, aqui na carótida. Isso também é um sistema de alta complexidade. Então nós vamos ter que batalhar para que o SUS nos credencie com a alta complexidade. Aonde que é alta complexidade? Onde é o atendimento hoje em Santa Catarina, aqui perto da gente? Para alta complexidade para doença cardiovascular, hoje é Florianópolis. Mas Blumenau concentra uma grande parte aqui do estado, e a parte de aneurisma cerebral, aquela que coloca aquelas molinhas, que hoje quase não se opera mais aneurisma, né? É também em Blumenau.
muitas vezes a gente consegue em Florianópolis, mas quando lá também está muito lotado, o sistema acaba regulando para Blumenau. Então, são hospitais que são beneficiados, cresceram muito por conta disso. E claro, para você trazer hoje o progresso, você precisa de ter essa tecnologia científica, mas também você não adianta ter essa tecnologia se você não der acesso universal, não der acesso para todas as pessoas, né? Muito bonito ter uma máquina dessa de 5 milhões de reais, mas que extremamente seletiva, né? Que não é toda a população vai poder ter acesso. Então, e finalmente, assim, eu acho que nós temos muita chance de crescer, e a minha grande esperança é que com o curso de medicina também hoje, nós possamos então, né, sensibilizar as autoridades, o poder constituído, para que eles possam trazer para nós essas tranquilidades, essas facilidades no atendimento da população, e que a rede da Unifeb, do curso de medicina, traga uma grande capilaridade para o sistema, né? Que você colocar aluno para atender é uma coisa muito boa, porque o aluno recepciona muito bem o paciente, o aluno tem interesse no cliente, e você também aí pode ter menos médico, porque 2 ou 3 médicos podem supervisionar vários alunos, né? E esses alunos darem todo o atendimento que a pessoa precisa. E além disso, trazer, acima de tudo, junto com essa tecnologia e capilaridade, a humanização do atendimento, né? Se ao final do tempo que eu estiver à frente da secretaria, eu conseguir ao menos humanizar o atendimento e dar celeridade ao atendimento, eu já vou me dar por satisfeito. Todas essas outras coisas que nós pontuamos aqui são desafios a serem encarados, a serem enfrentados, mas a minha prioridade, né, é dar vazão ao atendimento e atender bem as pessoas, né? Com todo o respeito que a população merece. Não estou fazendo proselitismo, não, você me conhece de longa data, né? Isso não é apenas uma figura de retórica na minha fala, mas é externando uma vontade, meu sentimento. A minha vontade realmente é humanizar o atendimento, é facultar o acesso universal aos serviços públicos de saúde. É um desafio também, mas eu sabendo que você atua desse jeito, sabendo que o doutor Osvaldo age dessa forma, a gente sabe que tem grande possibilidade de realmente implementar isso 100%, né? Doutor Osvaldo, para finalizar, alguma pergunta? Não. Eu tenho só mais uma colocação. Nosso tempo aí é nosso adversário. O senhor falou em Unifeb, né? Hoje nós estamos em que período lá Estamos indo para o 5º período. 5º período. Qual é o período que já começa a aproveitar o pessoal literalmente na linha de frente da saúde? Esse semestre que vem já vamos começar. 6º período. Eles já estavam prestando um serviço que desde o primeiro semestre eles já vão no posto de saúde, né? Certo. E sob supervisão da equipe do posto, da equipe de enfermagem, eles fazem as visitas domiciliares, recepcionam os pacientes no posto de saúde, e agora a partir do 5º período eles já serão supervisionados por médicos, então já começarão a atender também nos postos de saúde, se a pandemia assim permitir, e também vão atender nos ambulatórios, né? Nós pactuamos ambulatórios com o Hospital Dom Joaquim e com o Hospital Azambuja, ambulatório de cirurgia geral, ambulatório de infecções de vias aéreas e ambulatório de ortopedia. Então, na ortopedia vai ter ali pelo SUS o atendimento de 2 médicos e 7 alunos por períodos. Então, um dia todo, sabe? Então, isso já vai dar uma capilaridade grande ao sistema, né? Esse pessoal vazão. Fica quanto tempo em atividade? Por exemplo, o estágio dura 6 meses ali. Não, né? Mas o tempo de horas tem um período? Serão 7 alunos na parte da manhã, 7 alunos na parte da tarde em cada um desses ambulatórios. Isso já é um ganho grande pro município, né? Um ganho muito grande. A reclamação sempre da população é que falta gente para atender. E fora isso, terão os alunos também que vão para o posto de saúde, que é o chamado atendimento do IESC, né? É o atendimento social, que vai ter também alunos já mais avançados e alunos iniciantes. Os iniciantes têm a supervisão de uma equipe do posto e os mais avançados já dos médicos. E a nossa ideia é trazer esse aluno perto para poder então mapear toda a cidade, trazermos assim o cadastro dos hipertensos, dos diabéticos, cadastro das pessoas com AVC, dos pacientes com doença de Parkinson, né?
telefone também, para que nós possamos fazer acompanhamento desses pacientes, né? Então, essa rede de atendimento vai ser muito amplificada. Quando tivermos no 6º ano do curso, né, no 12º período, nós teremos 480 alunos espalhados pela cidade, propiciando atendimento médico também, né? Sob supervisão, né? Lógico. E outra coisa de lei importante, esses entes têm que conversar entre si. Então nós vamos fazer, né, buscar a conversa do município, da Secretaria de Saúde, com a universidade, com toda a rede de atendimento da saúde, né? Com os hospitais que, no final, o que dá mais problema? É a parte do hospital, é o atendimento. Ali é que é o gargalo, né? O posto se resolve muito bem, porque as pessoas conhecem, né? Dá problema aqui no hospital. Então nós vamos colocar todas essas pessoas para conversar, envolver todas as pessoas envolvidas no processo de atendimento do cidadão, né? Nessa rede da saúde. E é uma coisa importante que eu também quero buscar um home care, que é o atendimento das pessoas idosas e acamadas em domicílio, para tentar diminuir um pouco o fluxo desses pacientes para o hospital. Porque muitas vezes a pessoa interna lá só para tomar antibiótico. Então, se tiver uma supervisão, ela pode tomar um antibiótico em casa, pode receber o alimento em casa, pode receber fisioterapia em casa, a sonda no nariz, né, para alimentação, a sonda na bexiga. E também buscar as medidas preventivas, que agora, você bem lembrou, vai ter uma demanda, né, reprimida aí. Então, tentar criar assim, um centro de tratamento do AVC, um centro de acompanhamento da pressão alta, do diabetes e da obesidade. A ideia também é que o Hospital Azambuja possa fazer agora, com o tempo, a cirurgia bariátrica pelo SUS. Estamos buscando esse credenciamento e também será mais um serviço de grande valia para a nossa cidade, né? Você tocou no assunto agora, eu não posso fugir. Essa situação envolvendo o pós-Covid e essa discussão que teve aí com o Conselho Comusa, mais a possibilidade do Hospital Dom Joaquim, que tem o espaço sendo oferecido para isso, mas até agora não sei se isso evoluiu, está parado, né? E eu falei aqui fora do ar para o Dr. Oswaldo que eu estive com um amigo, o Orlando Scheffer, não tem problema de dizer quem, porque ele não me desautorizou. Orlando teve Covid-19 e teve consequências. O Valdomiro teve Covid-19 e teve consequências. Quantos desses que estão saindo da UTI ou que estão saindo da enfermaria, mas principalmente deixando a UTI, né? Já tivemos aí 19, 21 na UTI, que vão sair e que terão consequências. Quem é que vai tratar essa consequência? Sim, é verdade. Tem que ter Quem é que vai tratar a consequência? Aí ficam discutindo se isso pode, se a lei permite, se não sei o quê. Isso é um absurdo, né? Um absurdo. Como eu disse ali, dá um pause aqui na doença e vamos tratar disso primeiro. Daí, agora vamos ligar de novo, continua doente que nós vamos resolver. Isso não existe, né? Então, doutor Oswaldo, essa sua ideia de fazer a junção de todo mundo e, de fato, buscar a conversa, o diálogo e não deixar somente por papel, sim. No face a face, tem que dar um jeito de resolver, né? Tirar o envolvimento pessoal, né? Ser extremamente profissional. Perfeito. Né? Humanizar isso também. Humanizar esse tipo de atendimento. Eu quero crer que, né, Comusa, o Ministério Público, né? Todos têm que ser envolvidos nesse sistema e participar da decisão, né? Essa decisão tem que ser compartilhada. Certo. Né? Então, por exemplo, assim, nós não vamos autorizar a colocação desse centro. Mas por quê? Porque o órgão tal diz que não pode, né? Mas por que não pode? Por causa disso. Então, o órgão tal também participar do processo de... E trazer a solução. E trazer a solução, porque não adianta você só proibir ou você só criticar, né? Você também tem que participar da solução. E é isso que a gente vai buscar, né? É um desafio da gente conseguir juntar todos esses entes, né, Valdomiro? Você está no Comusa, sabe disso. Então, as reuniões são feitas por causa disso. Mas eu quero crer, assim, pela minha maneira de agir, né? Eu sou uma pessoa... procuro ser o mais respeitoso possível com todas as partes envolvidas nos processos, né? Que eu acho que é possível a gente conversar, né? E trazer esse tipo de solução. Muito bem, são 8h51. Quero agradecer aqui ao Dr. Oswaldo Quirino de Souza, que a partir de 1º de janeiro assume oficialmente a secretaria. Ele na realidade já assumiu, porque já está nesse
período de transição, e como nós estamos aí numa situação bastante problemática, que é preciso as atenções ficarem bastante fortes, tenho certeza que ele vai estar acompanhando diretamente isso. Sucesso, Oswaldo, sucesso mesmo. Obrigado, Dirley. Obrigado, Valdomiro, Clodoaldo. Foi um prazer estar aqui. Você vai vir muito aqui, você vai vir muito aqui. Bastante. Por favor, me chame e dentro dessa nossa última conversa, assim, né? Espero que vocês estejam sempre vigilantes, atentos também, nos ajudem bastante, porque a imprensa é extremamente importante em qualquer, né, sociedade civil organizada, mas eu gosto e admiro muito o profissional da imprensa, e essa imprensa, né, que vocês fazem, uma imprensa responsável também, né? Uma imprensa participativa que não só atua no sentido de criticar ou distorcer as coisas, mas uma imprensa participativa que venha com sugestões criativas, que nós estaremos sempre prontos a atender, sabe? Essas demandas que emanam de vocês, e claro, sempre que vocês chamarem, nós estaremos aqui prontos a conversar e a dar todas as explicações que vocês acharem necessário, né? Intervalo e depois a gente retorna para o encerramento aqui do Rádio Revista Cidade.